a palavra dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hoje, mais uma vez, o Senhor Jesus, através da liturgia da igreja, nos orienta a entendermos a mensagem do Evangelho na sua totalidade, não apenas de forma superficial, não apenas de forma ritual. Como eu disse ontem na direção lá em Vargem Grande, na Casa Beata Alexandrina, o Senhor quer ensinar que toda a disciplina quaresmal, o jejum, as penitências, as abstinências que a gente faz, que nós fazemos, é bom, porque se não fosse bom o próprio Jesus não teria feito, né? Não teria ensinado. Ele foi o primeiro a jejuar e a ensinar o valor da penitência, o valor também da oração, dos retiros de oração. Jesus sempre fez isso. Mas isso tudo o Senhor quer nos chamar a atenção que são meios para se chegar a um fim, que é o coração de Deus, que é ser novamente imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano nasce imagem e semelhança de Deus. Ninguém nasce com vícios, com maldades. Não nasce. Tudo isso a pessoa vai adquirindo. E quando nós conhecemos Jesus, e nós chamamos esse processo de conversão. O que é conversão? Estou indo para lá, aí eu viro, começo a voltar para cá. Isso é uma conversão. Eu mudei a minha direção. Eu vou em direção oposta do que eu estava indo. Então isso nada mais é do que estou indo para lá, encontrei Jesus e estou voltando para a minha condição de recém-nascido, de puro. Jesus não disse assim? Quem não tiver o coração como uma criança não entra no reino dos céus. Então a conversão, o caminho para se chegar até Deus, para esse caminho nós usamos todos os meios que a igreja nos dá, a penitência, o jejum, mas meios para nos tornarmos novamente imagem e semelhança de Deus como éramos quando nascemos, crianças. E eu não estou dizendo de fisicamente, claro, coração, pureza. Se você colocar numa sala assim, ó, bota um escorregador, uma balança, alguns brinquedos, bota lá o filho de um judeu, de um muçulmano, de um cristão, de um católico, de um protestante, de um budista, de um hindu, filho de um corintiano, filho de um palmeirense. Eles vão brincar. Eles vão brincar. Porque eles são inocentes. Eles não olham para o outro já rotulando com um monte de coisa. Ele olha para o outro como um amiguinho. Uma criança. O Senhor chama a atenção nessa quaresma, nessa liturgia de hoje, a voltar o coração para uma conversão interior de verdade. No início da primeira leitura, o profeta Isaías diz, em nome de Deus, ele fala, assim fala o Senhor. Não enxergo nada aqui, se destruíres teus instrumentos de opressão, se deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente, e prestar socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor mostra que
É esse tipo de coisa que ele espera de nós. Primeiro, quando ele fala de instruir teus instrumentos de opressão, a gente logo imagina que ele está falando para os senhores de escravos da época que oprimiam os escravos, mas não é só isso. Não é só isso. Qualquer tipo de opressão, mesmo religiosa, linguagem autoritária, ele condena isso. Às vezes, nós, dentro da igreja, dentro de uma comunidade como a nossa, às vezes porque estamos num cargo de governo, usamos de linguagem autoritária. Usamos também mal o dom que Deus nos deu de governo, que é um dom de serviço. Às vezes a pessoa gosta de chegar numa casa, por exemplo, numa comunidade como a nossa. Chega e todo mundo, para o que está fazendo, chegou o guardião, chegou o ministro. E as pessoas ficam receosas até de se mexer. É como se chegou ali um juiz, um fiscal, porque a pessoa se porta assim, então todo mundo pensa assim. Vê a pessoa chegando, já vai dar bronca, vai corrigir isso, vai chamar a atenção daquilo, né? E o Senhor nos chama a ter um coração manso, um coração de criança, um coração que escuta, que chega, que partilha, entende. Orienta, claro, quem está em cargo de governo tem que orientar, claro, mas sempre orientar com misericórdia, né? Não com autoritarismo, né? Também diz aqui que devem deixar a linguagem maldosa. Linguagem maldosa. A linguagem maldosa não é só a linguagem de palavrões. Às vezes a pessoa imagina que linguagem maldosa é só isso, a pessoa que fala palavrão, eu deixei de falar palavrão. Mas a linguagem maldosa é qualquer tipo de fala que denigre a imagem do outro, que destrói o outro. Às vezes alguém vem contente e fala, nossa, o irmão Benedito fez isso, foi legal. Aí alguém já, mas também ele fez isso, também fez aquilo. Às vezes outro chega e fala, nossa, o Tó é tão bom, faz tantas coisas bonitas. Aí chega outro e fala, mas também ele faz isso, também faz. Sempre tem essa linguagem maldosa. É esse tipo de coisa, é não manchar a imagem do outro. Não manchar. Às vezes tem pessoas que têm até prazer de destruir a imagem de alguém perante o outro. As pessoas vêm contente de falar daquela pessoa, de uma coisa bonita que viu, aí a pessoa tem prazer em não, mas não é isso que você está pensando, não. Você não sabe o que né? E destrói à toa, não vai construir nada, só vai destruir essa linguagem maldosa. Então as penitências quaresmais devem nos levar a atitudes quaresmais, de correção da nossa própria conduta, de correção do nosso próprio ser. É claro que também a linguagem maldosa pode ser a linguagem maliciosa. É horrível ver um religioso, uma religiosa, um sacerdote, alguém de comunidade falando coisa maliciosa. É horrível. A pessoa fica constrangida. Não é ruim quando você está conversando com, por exemplo, um sacerdote, seu amigo, e você escuta ele falar um palavrão, não é ruim? Você não fica constrangido? Não fica? A gente fica, né? Às vezes a pessoa nem notou que falou por hábito, mas fica constrangido. E isso pode escandalizar e até afastar alguém. Se o fulano fala, eu também posso falar. Então a linguagem maliciosa, vulgar, os palavrões, essas coisas todas que a gente foi tirando de nós após a nossa conversão, né? E às vezes quando ainda martela o dedo na coisa, escapa sem querer um palavrão. Mas a gente vai se reeducando, vai educando o nosso ser, para que a gente vá tirando essas coisas. E nós vamos voltando à inocência da criação.
no Evangelho de hoje também, Jesus chama a atenção para a atitude farisaica daqueles que se dizem seguidores de Deus, que são mestres em ensinar os outros, mas não aprendem nada do que ensinam. Então ele diz, eles chegam para Jesus: por que vosso mestre come com os pecadores, com os publicanos? Por que ele anda com essas pessoas assim? E ele diz: não vim chamar os justos. Você sabe por que Jesus disse que não veio chamar os justos? Porque diante de Deus ninguém é justo. Ninguém é justo. A gente sempre liga isso aqui, a gente não veio chamar os religiosos, veio chamar Jesus veio chamar o ser humano como um todo, mas o ser humano diante de Deus não é justo. Não é. Então ele diz: eu não vim chamar os justos. Também dando um ensinamento para aqueles que se achavam justos, dizendo: vocês se acham justos, mas não são justos. Vim chamar os pecadores à conversão. Ou seja, vocês também estão convidados a sentar nessa mesa. São pecadores como eles. O Senhor vai nos tirando daquela visão restrita do cumprimento externo da lei, dos preceitos, da religião, e abrindo o coração para coisas mais importantes, que são o fim de todo esse exercício religioso: voltar à inocência, sentar naquela mesa ali com todo mundo como Jesus e não estar julgando ninguém ali. Estava feliz com eles, estava feliz, ele estava feliz mesmo. Às vezes a gente vê algumas postagens do Padre Júlio Lancelotti, por exemplo. Padre Júlio Lancelotti, minha posição diante da vida pastoral do Padre Júlio é de admiração. Eu o tenho como um homem santo, Padre Júlio Lancelotti. Discordo de algumas coisas teológicas, normal, mas sou muito amigo dele, é um mestre para mim, me ensina muita coisa. Tem uma posição dogmática, teológica um pouco diferente da dele, mas isso não impede nossa amizade. Mas às vezes algumas postagens do padre são muito criticadas, né? Porque ele posta foto perto de pessoas que a sociedade tem como pecadores públicos. Exatamente a cena do Evangelho de hoje, né? E os fariseus de hoje também postam um monte de coisa. Ah, isso e aquilo. Por que o Padre Júlio senta e come com os pecadores? O Evangelho vem nos ensinando a cada dia coisas novas. Mas se a gente não viver o coração da religião para viver religiosidade só, nós vamos nos tornar fariseus também, conhecedores da lei, cumpridores dos preceitos, mas pessoas vazias, que não amam, amargas, que só sabem apontar, criticar, não conseguem reconhecer o bem, não conseguem reconhecer o bem, não conseguem discernir entre uma coisa boa e uma coisa ruim. Isso hoje está muito comum, né? Nas redes sociais hoje, por exemplo, se a pessoa é de partidos de direita e vê que alguém de partidos de esquerda fez uma coisa boa, mesmo ele vendo que é boa, ele critica. E da mesma forma, as pessoas de partido de esquerda que veem alguém de um partido de direita que faz uma coisa boa, mesmo vendo que é boa, critica, porque não é do grupo. É o que acontecia aqui, não era do grupo. Precisamos aprender a ver a verdade onde ela está, onde ela acontece, imparciais. Somos cristãos, né?
Então, se a verdade está numa atitude da direita, eu aplaudo. Se está numa atitude da esquerda, eu vou aplaudir também. Se a mentira está ali, eu vou denunciar. E se estiver aqui, eu vou denunciar também. É triste ver, principalmente cristãos católicos, perdendo a amizade por causa de ideologia política. Por causa de ideologia política. E chega a ser absurdo as coisas que a gente vê. Absurdo. Né? Volto àquilo lá, os exercícios quaresmais têm que nos levar novamente a sermos como as crianças. Você vai soltar lá, esses dias morreu o netinho do ex-presidente Lula, né? Quanta barbaridade a gente viu, quanta barbaridade, pessoas falando, que absurdo, né? Como que a humanidade acha isso normal? Pessoas de igreja, pessoas de caminhada da igreja, tratando aquilo como um ato político, meu Deus. Morreu uma criança de 7 anos. Se colocasse o filhinho, esse netinho do Lula, se ele fosse vivo ainda, colocasse ele brincando com um netinho do Bolsonaro, não sei se ele tem, os dois iam brincar. Eles iam brincar, os dois iam ser amigos, os dois. Mas o mundo faz questão de dividir. E o demônio percebeu, ele percebeu que ideologia divide. Então, como dividir a igreja? Ideologia. Como dividir uma comunidade? Ideologia. Não importa o que o fundador falar, o que vai importar é o que a minha ideologia me direciona. Não importa o que Cristo falou, importa o que a minha ideologia direciona. Então que esses exercícios de quaresma nos levem a reconhecer o bem onde ele está, não onde a gente gostaria que ele estivesse, mas onde está. Aqui nessa atitude, Jesus sentado com os pecadores, para a cabeça dos fariseus era impossível um homem santo sentar com os pecadores. Então logo para eles o bem não estava ali, embora ali estivesse o bem em pessoa, Jesus estava no meio deles, como está no meio de nós. Para encerrar essa reflexão de hoje, convido a toda a comunidade a uma busca sincera da conversão pessoal. Nossa comunidade está passando por várias mudanças estruturais, mudanças de organização, né? Mas não são mudanças essenciais, mudança de essência, nem de carisma. Nosso carisma é simples e vai continuar o mesmo para sempre. Amamos o Santíssimo Sacramento, vivemos a missa e cuidamos dos pobres com amor eucarístico. Só isso resume nosso carisma. Isso é essencial, isso não vai mudar nunca. Mas nossa comunidade passa por uma mudança estrutural, no sentido de organização, porque ela cresce. Então é preciso se organizar, é preciso arrumar as coisas para os próximos que virão, né? Agora também teremos, com a graça de Deus, o hospital para os pobres, e são várias outras coisas que Deus vai inspirando e a comunidade vai abraçando e obedecendo a Deus. Para esse tempo de comunidade, nós precisamos de conversão pessoal. Porque, como já dizia São Vicente de Paulo, não são as instituições que vão fazer acontecer a santidade, mas é a santidade que santifica as instituições, santidade pessoal. Então, por mais que a comunidade se organize, ela pode ser igual um quartel militar de tão organizada. Se não tiver santidade pessoal, se cada um não perceber que a sua vida está diante de Deus e não diante dos outros, diante de Deus, e se cada um não buscar a conversão pessoal diante de Deus, nenhuma estrutura será capaz de salvar. Não será. O meu convite é que todos nós, eu e vocês, busquemos uma conversão diária.
de verdade, ser de Deus de verdade, ser de Deus de verdade. E quanto mais a comunidade cresce, quanto mais a comunidade vai estar exposta aí para fora, mais santidade nós devemos buscar. Devemos buscar mesmo, retidão. Se eu errei ontem, hoje vou tentar não errar. Reconhecer o erro, pedir perdão, se confessar e recomeçar. Mas precisa ter essa conversão. Não podemos ter pecado de estimação. Não podemos ter uma personalidade que não quer mudar. Nós temos que querer conversão. Os santos são feitos de pessoas, pecadores, que buscaram a conversão. Todos os santos e santas da igreja batalharam do primeiro ao último dia de sua conversão pela santidade. Batalharam. Foram tirando de lado as coisas que não combinavam com a santidade e colocando as coisas que combinavam, exercitando para se tornar uma pessoa melhor. Que a comunidade busque isso. Que nossas casas sejam reflexos de Deus. Como é ruim chegar numa casa e ver, eu como fundador, o Tó também deve sentir isso, quando eu entro numa casa eu sinto a casa, a alma da casa. Eu sinto a alma da casa. Como é ruim, às vezes, perceber a situação da alma de algumas de nossas casas. Então é necessário conversão pessoal de cada um de nós, para que os novos que chegam, para que aqueles que vierem em nossa comunidade vejam Jesus aqui, vejam o Santíssimo Sacramento, vejam pessoas felizes, que sorriem, pessoas que não estão aqui num tédio, não vejo a hora de chegar, vencer meu voto para mim entregar o voto, não aguento mais, não vejo a hora de chegar minhas férias para pegar férias. Deus me livre de missionários assim. Deus livre nossa comunidade de missionários assim. E este ano Ele vai livrar a comunidade de missionários assim. Porque não é possível que uma comunidade vá para frente com pessoas que não têm o coração aqui, que não têm o coração dentro desse carisma. Então fique essa mensagem e essa quaresma como exercício de conversão pessoal. Eu e vocês precisamos nos converter nessa quaresma. E vamos lutar para isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.